Taça Cheia, mais uma vez aqui convosco para conversa boa, conversa sobre o mundo dos vinhos, mas também sobre arte, cultura, empreendedorismo e, obviamente, sobre personalidades. Este programa vocês podem acompanhar, obviamente, a partir da Sintonia 96.1 Rádio Essencial, mas também nas redes sociais e, em particular, no YouTube Taça Cheia Online. Tenho um convidado, ele considera-se um entusiasta da comunicação, embora tenha formação e também passagem pela advocacia. Chama-se Bruno Constantino. Bem-vindo aqui ao Taça Cheia. A taça está um pouquinho cheia só, não é? Está meia cheia ou meia vazia? Nem meia cheia, nem meia vazia. Está na medida exata. As taças de vinho não precisam estar nem muito cheias, nem muito vazias. Precisam estar sob a medida exata. E estas nossas taças estão sob a medida exata. Ok, muito bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite. Espero que seja uma conversa agradável. Estamos aqui. E já começou a ser, né? Porque estávamos a falar off the record sobre várias questões aqui, diria, a aquecer a voz. E uma delas tem que ver com o facto de tu te considerares um entusiasta da comunicação, sendo que tu estiveste ligado, inclusive, diretamente à comunicação, enquanto consultor de comunicação. Hoje tens outras funções e continuas a ver-te mais do lado da comunicação e da gestão do que do lado da advocacia e do direito. Exatamente. Eu sou advogado por acidente e um entusiasta de comunicação por natureza. Porque nasci comunicador, era uma criança muito comunicadora e eu tenho este registro dos meus pais, pessoas mais crescidas da família que falam um bocadinho sobre a minha infância e dizem desde sempre que eu fui uma pessoa muito comunicadora. Cresci, tive a necessidade de formar-me, tive dificuldades de achar a área para me formar. Eu gostava muito de assistir televisão, telejornal com o meu pai sentado no sofá e eu deitado na sala e perguntava sempre o que é que eu poderia ser. Então, como cresci com este hábito de acompanhar televisão com meu pai, sobretudo os noticiários, e depois comecei a ver no Ernesto Bartolomeu uma referência, comecei a apaixonar-me pela forma como ele apresentava o noticiário, acabei fazendo o curso de jornalismo no ensino médio, porque no ensino primário é muito difícil nós sabermos o que queremos. Num dia temos paixão pela matemática, no outro pela física, depois pela língua portuguesa, geografia, e ficamos aí meio perdidos. Mas depois, quando já saímos do primário para o ensino médio, que é o pré-universitário, começamos já a ter alguma inclinação sobre aquilo que efetivamente gostaríamos de ser. E pronto, acabei fazendo o curso de jornalismo no ensino médio. Logo a seguir ao curso de jornalismo, tínhamos dificuldades de fazer curso de jornalismo superior em Angola. Tive de fazer direito. Gostei de fazer o curso de direito enquanto lá estive. Após a licenciatura, tive de fazer um estágio em advocacia para obter a cédula profissional. Tenho a cédula profissional, sou inscrito na ordem, exerci a advocacia profissional durante algum tempo, muito pouco tempo, estamos a dizer por aí uns 2 anos, 3 anos, e depois recebi o convite para trabalhar como consultor de comunicação. Estava a gerir um projeto de comunicação, gostei muito de lá estar, e quando comecei a ganhar mais gosto pela gestão deste projeto de comunicação, acabou chegando um convite para exercer um cargo de responsabilidade numa empresa pública na área de comunicação. Acedi com o maior prazer, é um grande desafio, até hoje continuo nesse cargo, e eu acho que, por esta razão, acho-me mais um entusiasta de comunicação do que propriamente um advogado. Ok, os advogados diz que falam bastante, falam muito, os jornalistas idem, e tu tens os dois em ti. Como é que tu geres? Há 2 semanas eu concluí uma formação, Media Training, para lidar com situações de crise. E a observação que foi feita sobre esta formação pela formadora era que eu precisava desenvolver mais a componente de desenvolvimento das respostas, porque falava muito e depois deixava os meus textos, as minhas narrativas muito compridas. E depois tive de trabalhar mentalmente
a minha condição psicomotora no sentido de começar a falar menos. Só que hoje eu comecei a falar muito menos. Agora tenho de estar a lutar para fazer esse reequilíbrio no sentido de começar a falar um bocadinho mais. Portanto, é isso. Eu acho que o jornalismo trouxe, deu-me esta característica de falar muito. Depois fui para a advocacia e entendi que o juiz não iria ler uma peça processual que contivesse muito texto. O juiz está muito mais atento aos factos do que propriamente aos argumentos do advogado. Então, tive de trabalhar este lado. Ao elaborarmos uma petição São os inicial, bullet points, né, que são fazem a os bullet diferença. points. Que fazem a diferença. Exatamente. O juiz não tem muita paciência para estar a ler peças processuais e etc. Ele quer logo saber dos factos e depois vai subsumir isso ao direito e pronto, achar uma solução para aquela situação. Então, jornalismo com advocacia, eu tive uma amiga muito mais velha, era jurista e depois trabalhava também em gestão, mas trabalhava no treinamento de gestão, que dizia: se tu conseguires aliar ou associar essa tua característica de jornalismo ao direito, tu vais dar um excelente advogado. Pena é que não tenho muita paixão hoje para exercer a advocacia. Então, como é que tu achas que hoje, inclusive, com as redes sociais a virem liberalizar o acesso à informação, mas também a produção de informação, embora tu não tenhas exercido jornalismo efetivo, pelo menos caso pelo menos Cheguei não a tem. exercer jornalismo efetivo Em que meio que tu estiveste? na TV Zimbo. Ah, sim, Eu pronto. cheguei a sair da TV Zimbo nas eleições de 2012, a altura em que fui para uma empresa pública, mas eu devo ter ficado de 2011 a 2012 na TV Zimbo. Cheguei a trabalhar para a TV Zimbo para os serviços noticiosos. Ok, e a pergunta que eu te quis fazer tem que ver aqui com essa liberalização da produção e do acesso à informação. Retirou dos jornalistas algum protagonismo? Como é que achas, e até é interessante ouvir-te como alguém que passou por essa atividade e está do outro lado, voltando à pergunta, os jornalistas perderam algum protagonismo nisso tudo? E como é que eles hoje podem recuperar se for esse o facto? Teriam necessidade de recuperar se efetivamente tivessem perdido, o que eu acho é que não perderam. O que eu acredito é que, com o advento das redes sociais, com o advento da internet, deu-se a necessidade dos jornalistas, bons jornalistas, distinguirem-se dos jornalistas que procuram ainda ser bons. Ou seja, o advento das redes sociais fez com que muita gente passasse a emitir opinião sobre uma profissão que em princípio é aberta, que é o jornalismo. O jornalismo é uma profissão que foi feita para produzir informação especializada para o interesse público, certo? Então, rompeu-se aquele modelo anterior em que as pessoas eram obrigadas a ouvir a informação produzida pelo jornalista e depois não tinham um espaço específico para comentarem sobre esta informação em tempo real. Os comentários ouviam, o jornalista tinha um monopólio da transmissão da informação, o consumidor ouvia a informação, depois tinha de achar um espaço muito depois da transmissão da informação para poder comentar sobre aquela informação. Hoje em dia isso é em tempo real. Os jornais tinham aquele espaço, carta do leitor. Carta do leitor. Imagina um jornal semanário. Levava 7 dias, às vezes 15 dias, a depender muito de qual fosse a prioridade daquela carta do leitor para que ela pudesse comentar sobre uma informação passada pelo jornal. Hoje isso é em tempo real. A informação está a ser veiculada na rádio, na televisão, nos jornais. Alguns jornais online, eles publicam agora a informação, vem publicada a 1 minuto. Tu já consegues checar isso. E a pessoa vai dentro deste 1 minuto e consegue fazer um comentário sobre aquela informação. Portanto, esse advento das redes sociais, da internet, fez com que os bons jornalistas fossem, por forma ou de forma natural, distinguidos dos jornalistas que ainda procuram ser bons. E eu acho que é dos maiores... vamos lá, das maiores conquistas que o jornalismo ou que as ciências da comunicação conseguiram ter nos últimos tempos. Estamos a falar isso desde que a internet passou a ser um bem aberto às massas, não é? No princípio era para classes, era para elites, era para governos, mas depois passou a ser um bem aberto para as massas.
O Bill Gates chama como um patrimônio público e um bem público. Portanto, fez com que mais pessoas trouxessem conhecimento, porque se formos falar sobre engenharia, se formos falar sobre física e química, tu ouves, tu acompanhas um filme do Stephen Hawking a falar sobre química e física e tu não tens a coragem de meter o bedelho naquela conversa porque é uma conversa muito especializada. Se não houver alguém que desenvolve estudos sobre ciência, sobre física, sobre química, é muito raro encontrar alguém que conversa com aquela pessoa sobre aquele tema. A vantagem do jornalismo é que muita gente, ou das ciências da comunicação, é que muita gente entende que pode comentar sobre aquilo e nós não podemos ver isso como uma ameaça, não podemos ver isso como a perda do protagonismo, como fez alusão há instantes na tua pergunta. Não é perda de protagonismo. São contributos, são subsídios. Temos a vantagem de, através deste processo, colocar uma espécie de peneira. Isso é como se fosse um brainstorm. Há um monte de gente, mundo afora, a produzir ideias sobre determinado tema. Vou pegar as ideias que forem tiverem de ser associadas àquele tema, vou acrescentar valor àquele tema, e o que não tiver de ser associado, não descarto. Coloco num disco rígido, coloco numa parte segmentada e qualquer dia, quando eu quiser falar sobre alguma coisa, já tenho aí ideias e vou buscar. Sim. Então isso é só um ganho. O outro ganho ou aqui há outra diferença que o jornalismo pode marcar, portanto, de meros produtores de informação ou de produtores de informação especializados, é que o jornalista faz notícia, faz reportagem, faz conteúdo noticioso. Exatamente. E ele até pode fazer conteúdo noticioso sobre ou com base na informação que é produzida por outros atores, não da sua área. Isso dá um pouco de nostalgia, traz um pouco de saudades, porque cada vez mais vai desaparecendo o tempo em que o jornalista produzia efetivamente notícia, reportagem e outros gêneros jornalísticos que nós conhecíamos. Hoje, cada vez mais, as indústrias, os interesses políticos, econômicos, os interesses de elite vão tomando o espaço dos jornalistas e cada vez mais vão fazendo com que os jornalistas percam essa essência de produzir notícias ou gêneros jornalísticos. Com verificação. Com verificação e tudo mais. Os jornalistas hoje produzem informação baseada no interesse de classes, de grupos de pressão, interesses emocionais, enfim. Mas é uma evolução. Nós jornalistas, éramos chamados de opinion makers ou fazedores de opinião. Exato. Mas hoje os influencers também são opinion makers, só fazedores de opinião. Só mudou o termo, não acha? Exatamente. E olha que há muitos influenciadores que têm mais capacidade de chamar a atenção sobre um assunto a que se propõem falar do que propriamente os jornalistas. Olha que o interesse público hoje, com as devidas aspas, porque é o interesse público com menos literacia, com mais preguiça de fazer a verificação e etc., prefere ouvir um influenciador porque é hipoteticamente uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais terra-a-terra e etc. Por isso é que as marcas hoje, inclusive, vão pondo cada vez menos comprando cada vez menos espaço nos meios de comunicação tradicionais para associarem-se a influenciadores. Há pessoas hoje no mundo inteiro que só sobrevivem da internet, que só sobrevivem de produzirem opinião. Algumas opiniões, inclusive, já são produzidas de acordo com o interesse de determinados detentores de marcas e etc. Enquanto gestor da área da comunicação numa instituição, qual é a gestão que faz do ponto de vista de escolha da mídia em que vai comunicar ou em que comunica? Lá está. Eu sou gestor de comunicação de uma instituição pública. E a minha comunicação é uma comunicação mais de caráter institucional do que comercial. Felizmente, para a comunicação institucional,
os meios tradicionais ainda são mais recomendáveis do que os meios mais modernos. E é um apelo que eu deixo a gestores de comunicação de instituições públicas. E ainda há um bocadinho isso de tentar confundir comunicação comercial de comunicação institucional. A comercial é baseada na venda de um produto. Ele quer resultados imediatos, ele coloca imediatamente aquele produto à disposição, vende e quer imediatamente resultados. A comunicação institucional é uma comunicação mais de paciência, é uma comunicação mais de estratégia. E reputacional. Associa-se, mesmo a comercial também associa-se à componente reputacional, né? Ok. Imagina eu que esteja a vender um produto De pele. de pele, né, para a cara, e imaginemos que alguém tem algum problema, aplicar aquele produto sobre a cara e depois essa pessoa vai para as redes sociais, diz, olhem lá para o resultado que este creme causou na minha pele. Isso é uma questão reputacional para esse produto, pode levar anos e anos a recuperar ou pode nunca mais recuperar. O mesmo acontece com a comunicação institucional. Na comunicação institucional também, se tivermos, imaginemos uma empresa associada ao setor de extinção de incêndios, vende extintores, não é? Ou prepara pessoas para extinguirem incêndio. E através de um procedimento mal ensinado aos alunos, ao invés de extinguir o fogo, propaga e cria um desastre. Por exemplo, essa instituição também pode levar muito mais tempo a recuperar-se ou nunca mais recuperar-se. A componente reputacional está sempre associada à comunicação, quer institucional, quer comercial. Isso é para deixar este assunto arrumado. Mas eu ainda recomendo a quem estiver ligado à comunicação institucional a associar-se mais aos meios tradicionais do que aos meios mais modernos, porque tem resultados mais que se espera mais em comunicação institucional, que são resultados de médio e longo prazo. Já a comunicação comercial requer resultados mais de curto prazo, curto, médio prazo. Sim. Enquanto gestor e também, portanto, jovem que tem muitas aspirações, como é que olha para o nosso país e a nossa economia em particular, tendo em conta aquilo que é a nossa aspiração de jovens e a vontade de querermos realizar coisas e sonhos e inclusive de, portanto, estarmos muito mais ligados à pátria e ao país, tendo em conta os ganhos, como se diz, que a paz, a independência, estamos a completar 50 anos de independência, trouxeram. Eu gostaria de responder essa tua pergunta com uma espécie de uma analogia, não é? Uhum. Tem mais facilidades de ver a dimensão da floresta quem está a fazer um voo de helicóptero do que quem estiver a caminhar pela floresta. Eu, nesse momento, prefiro colocar-me na posição de quem está a fazer um voo de helicóptero, por causa da posição em que eu me encontro neste momento a trabalhar. Eu tenho estado a acompanhar uma série de investimentos a serem feitos no país. São investimentos de grande volume que não vão ter resultados imediatos. Quando eu digo resultados imediatos, não esperemos que esses investimentos a serem feitos hoje, comunicados pelos jornais, pelas rádios e etc. Não esperemos que o resultado desses investimentos comecem a ser sentidos no dia seguinte. Não é? Mas obviamente que as pessoas podem ter pressa, sobretudo aquelas pessoas menos afortunadas, podem ter pressas e querem que as coisas aconteçam já. Mas é também meu papel, enquanto gestor de comunicação de uma instituição pública, apelar à paciência. É muito difícil apelar a um estômago vazio a ter calma, mas apelar à paciência, porque estão a ser realizados vários investimentos no setor dos transportes, no setor da logística, no setor agrícola, no setor da indústria transformadora. Estão a ser realizados tantos investimentos, porque eu nunca vi tanto interesse estrangeiro de investir em Angola como eu tenho estado a acompanhar ultimamente. Para vermos a recente visita do presidente norte-americano a Angola, após uma visita do presidente angolano aos Estados Unidos da América. Em junho vamos realizar pela primeira vez uma cimeira Angola-Estados Unidos da América. Nós temos uma série de investidores na maior economia do planeta
interessados em trazer para cá know-how, trazer para cá capital e fazer com que o nosso país seja um país próspero. Mas é óbvio que isso não vai se sentir da noite para o dia. Eu acredito e eu olho mais para a nossa economia, respondendo diretamente à tua pergunta, olho mais para a nossa economia com esperança. Eu olho mais para a nossa economia como um fruto que vai começar, está a amadurecer. Ele já demonstra que dentro de pouco tempo vai estar maduro e pronto a comer, muito saboroso, mas precisamos ter paciência, deixar que ele amadureça na árvore para que possamos tirar e saborear então assim a verdadeira essência do fruto. É só um bocadinho de paciência. Não acha que tem faltado uma melhor comunicação sobre essa visão que tem da floresta? Há muitos desafios nessa história de faltar uma melhor comunicação. Eu acho que há muitos desafios. Eu, por exemplo, posso ser de opinião que esteja a faltar melhor comunicação e o outro ser de opinião que não esteja a faltar melhor comunicação. O que eu acho é que nesse momento nós encontramos num país que tem um êxodo populacional atípico. Esse êxodo populacional é portanto, provincial, ou estamos a falar da imigração? Não, intraprovincial. Okay. Nós temos muita gente a sair das outras províncias para se acomodar isso acontece desde o período de guerra. Mas não com esta velocidade ou não com esta dimensão como temos estado a acompanhar agora. Tu vais para a cama, no dia seguinte levantas-te naquela zona dos Ramiros, surgiu um bairro novo e já tem mais de 50 mil habitantes. Portanto, é um êxodo atípico. Então isso faz com que Luanda esteja sobrelotada, não é? E daí a necessidade dessa nova divisão político-administrativa, do meu ponto de vista. Eu não estou a falar na opinião das autoridades ou na opinião de quem tomou a iniciativa de partir para esta solução. Mas eu acho que ela vem em boa altura na medida em que vai permitir com que este êxodo populacional esteja segmentado e aí mesmo as próprias ações de comunicação, que hoje muita gente diz que não é da melhor, que eu acho que está a passar por um processo de maturação, vai também chegar da melhor forma a essas pessoas a partir do momento que for segmentado. Essa divisão administrativa, se não trouxer mais descentralização, ela vai rapidamente permitir o desenvolvimento que as comunidades e os novos territórios almejam. A Europa, que é dos continentes mais desenvolvidos do planeta, Estados Unidos da América, tem cerca de 200 anos de existência, até hoje lida com problemas com os quais nós lidamos até hoje. 50 anos de independência, dos quais cerca de 20 mergulhados numa guerra, vamos lá, uma guerra desnecessária, não é? Estamos a falar ou a fazer exigências a um país que tem cerca de 15 anos efetivamente de paz, cerca de 15 anos, porque mesmo quando falamos cerca de 20 anos, ainda tivemos aquele processo de transição e etc., em que era necessário ir para as aldeias, explicar às pessoas que a guerra foi desnecessária, que agora precisamos construir, apelar a investidores lá fora, doadores, para ver se nos dessem dinheiro, depois receber o dinheiro. Então está a falar de 10, 15 anos de paz efetiva e querer resultados, por exemplo, de um continente ou de um país que tem 200 anos de existência e de paz e de independência. Hoje com as redes sociais, hoje com as redes sociais e a tal ideia de aldeia global que a gente ouvia quando a internet ainda não era tão massificada, com o acesso no minuto a essa informação e a outra realidade que é parecida ou distante da nossa, torna-nos mais exigentes e também faz-nos sonhar um pouco mais alto, não acha? Essa exigência é natural e sonhar alto é muito bom. Porque a partir do momento que nós passarmos a exigir mais e a sonhar mais alto, vamos fazer com que as pessoas que têm a responsabilidade de prover a realização do interesse público, essas pessoas também se esforcem mais. Não é mau
Não é atípico que as pessoas sonhem mais alto ou que as pessoas exijam mais. Isso é natural. É preciso é ter nervos dados, é preciso é ter equilíbrio, é preciso é ter discernimento para lidar com essa nova forma de viver. Nós estamos a passar por um processo em que parte das nossas soluções hoje são providas por inteligência artificial. Então eu não posso estar a reagir a alguém que tem uma ideia vá lá fornecida por inteligência artificial, não posso agir como se fosse um computador do século passado. Eu tenho de desenvolver mecanismos de resposta também com a velocidade e a inteligência da inteligência artificial. É bom que as pessoas sonhem alto e é bom que as pessoas sejam mais exigentes. O que precisamos fazer é criar um ambiente para conseguir lidar com essas diferenças, para conseguir lidar com essa pressão, porque algumas pessoas não conseguem lidar muito bem com essa pressão e etc., mas também é natural. Nem todo mundo lida com a pressão da mesma forma, isso também é normal. Preocupa-lhe, preocupa ou preocupa-te para Prefiro que seja assim, exatamente, torna-nos claro. mais Sim, próximos, sim, sim, sim. faz mais Yeah, sentido assim. preocupa-te o facto de estarmos a registrar de ano a ano um aumento de jovens angolanos e muitos deles quadros formados a imigrarem, a irem para outros destinos, onde muitas vezes não têm o devido aproveitamento no mercado de trabalho. A imigração é um processo que existe desde o princípio, desde os primórdios da humanidade. Os povos que habitaram, por exemplo, a parte da Antártida, não foram povos que nasceram na parte da Antártida. Sempre houve essa necessidade da imigração para a busca de melhores condições. E as pessoas devem estar onde se sentem bem. Ficar preocupado com o processo migratório eu acho que é uma coisa desnecessária. O que nós precisamos fazer é focar-nos nos que ficam, garantir ou procurar garantir aos que ficam mais vontade de ficar e passar a mensagem aos que vão, que podem contar, podem regressar sempre que quiserem regressar. Viajar é bom, também essas pessoas que viajam, que imigram, vão buscar novas experiências, umas acabam ficando lá, se sentirem bem lá, outras acabam voltando. Eu sou daquelas pessoas que entendem que o melhor lugar para se estar é o lugar que nos viu nascer, é o nosso espaço, é aqui onde nós devemos ficar, mas sem qualquer desprimor, sem qualquer discriminação a quem resolve não ficar no lugar em que lhe viu nascer. Respeito isso. Eu também costumo dizer que o tempo é o melhor remédio. As pessoas que vão só vão entender que deviam ir ou deviam ficar se forem efetivamente, porque vão conseguir experimentar as duas realidades. Eu já experimentei as duas realidades, eu passo a vida a experimentar as duas realidades e não teria o mínimo de dificuldade de dizer que o espaço que me viu nascer é o espaço que deve me ver morrer. E é isso que eu passo para os meus filhos, os meus irmãos, os meus amigos, os meus parentes. É isso que eu passo, mas sem nenhum tipo de exigência, não é? E se não estivesse na posição em que está, continuaria a defender essa Eu não ideia? nasci na posição em que estou. Não nasci na posição em que estou. E sempre tive um amor, tive uma ligação umbilical muito forte com essa terra. Porque há lugares no exterior do país que, para verem a luz do sol, quando há sol, num dia ensolarado, tu vês aquela cidade completamente cheia. E tu sabes, Vemba, que há países na Europa que o sol se põe depois da meia-noite. E estás a ver pessoas à meia-noite debaixo daquele sol como se estivessem a receber Deus naquela altura. Eu tenho sol 24/24 nesse país, mesmo chovendo, mesmo com cacimbo. Eu tenho praias extraordinárias, eu tenho paisagens naturais extraordinárias. Não é simplesmente a situação econômico-social que far-me deixar esse espaço. Teria de ser um motivo maior que eu não sei qual é neste momento, porque não há até agora um motivo que far-me deixar esse espaço.
Tu tens estado nos últimos anos muito ligado também ao setor dos transportes e ao setor logístico. Estavas a falar sobre os investimentos que estão a acontecer e a primeira coisa, e também porque tu referiste à visita de Joe Biden a Luanda, portanto, a Angola, e tanto Benguela e Luanda, fez-me lembrar o corredor do Lubito como o grande investimento que está a acontecer, fora o aeroporto Dr. António Agostinho Neto, o aeroporto internacional, e a minha questão, por exemplo, em relação ao corredor do Lubito, que sempre existiu, sempre esteve lá. A ideia que se passa é que aquilo é como se fosse uma tábua de salvação para a recuperação económica e todo esse processo. E diria este desenvolvimento que nós queremos que ocorra. Qual é que é a tua visão hoje sobre o papel que o setor dos transportes e da logística pode ter ou poderá ter neste processo de desenvolvimento que está a acontecer, obviamente, não ao ritmo que nós queremos, mas nesse processo de desenvolvimento que se precisa para o país? Bem, pensa comigo, se eu for visitar a tua casa, tu vais querer apresentar mais coisas da tua casa, tipo coisas novas, né? Se tiveres talheres ou louça de cristal, tu vais querer servir aquela louça de cristal, mas tu tens um monte de coisas dentro de casa que também têm valor. Algumas têm valor emocional, outras têm um valor mais afetivo, mas são os cristais novos que tu vais querer apresentar-me se eu for visitar. É a casa de jogos que tu tens, é uma máquina, qualquer coisa, mas uma coisa nova e de grande valor. Esta alegoria para dizer que o corredor de Lubito, o aeroporto internacional, o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto e outros projetos no setor dos transportes e logísticas que estão a ser falados, vamos lá dizer, é uma coisa circunstancial. Atualmente são os projetos de maior valor que temos. São projetos que estão a atrair o interesse da maior economia do planeta, que são os americanos, não é? Os norte-americanos. São projetos que, por exemplo, neste momento estão a requerer mais recursos públicos do Estado. Então, obviamente que vamos falar desses projetos como os cristais da nossa casa. Mas nós temos muitos outros projetos, nós temos muitos outros investimentos que têm valor e que vão começar a ter um impacto na vida social e econômica do país. Vão começar a ter. Alguns já começaram a ter, mas nós não sentimos diretamente. Nós vamos começar a sentir com o tempo, vamos começar a sentir dentro de mais uns 2, 3 anitos. Então, de modo geral, não é este investimento que se fez no corredor do Lubito ou no aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto que me deixam um bocadinho, vamos lá, esperançoso em relação ao futuro. É a própria mudança de paradigma que ocorreu, que fez com que passássemos a ver a diversificação da economia como uma tábua de salvação para a nossa realidade, diferente de alguns anos em que nós tínhamos uma commodity apenas como a nossa tábua de salvação, que era o petróleo. Hoje cada vez mais falamos sobre a necessidade de voltarmos para os campos. Hoje, cada vez mais, falamos sobre a necessidade de investirmos na indústria transformadora, olhamos para o setor das pescas como um setor também capaz de atrair... Ainda tem muitas dificuldades? Temos dificuldades, eu já disse. O setor marítimo portuário, e quando falamos em portos, a primeira ideia que me ocorre é o da importação, não é? Ou seja, estamos a desenvolver portos, mas continuamos a importar bastante. E quem está na atividade produtiva, ou alguns empresários ligados à atividade produtiva falam sobre dificuldades muito sérias de exportação. Os portos no mundo inteiro, eu falo sobre a realidade global dos portos, eles podem servir para importação, exportação ou transshipment, não é?
os portos não devem estar obrigados a desenvolver uma atividade. Se um porto, por exemplo, for de vocação mais de importação, ele não torna-se menos porto. Muito obrigado. Ele não torna-se menos porto que o outro que tem vocação mais exportadora. Cada um atende o seu interesse, cada um atende o seu interland, cada um atende a sua necessidade específica. A nossa dificuldade de exportação não tem nada a ver com os portos. A nossa dificuldade de exportação é porque, durante muito tempo, dedicamos a exportar petróleo. Não é? Tivemos um déficit de produção no campo porque depois tivemos a guerra, campos minados, pessoas a morrerem, dificuldades de produção e etc. Saímos da guerra, depois tivemos outras dificuldades, a confiança destas pessoas em voltarem para as zonas que antes eram minadas e etc. Portanto, isso é um processo que vai sendo desconstruído ao longo do tempo. Nós só vamos nos dedicar à exportação quando tivermos excesso de produção. O que for adequado para ficar, fica, e o que for excedente, vamos exportar. Neste momento, nós não exportamos produtos agrícolas e outras commodities porque não temos ainda excesso de produção. Ok. E os nossos portos estão mais vocacionados para a importação ou para a exportação? Obviamente, pela nossa realidade, os portos angolanos estão mais vocacionados para a importação, porque temos déficit de produção e parte do que nós precisamos precisa de ser comprado lá fora. Assim, o porto vai atender mais às necessidades de importação, mas isso não torna um porto menos porto do que o outro, porque importa mais do que exporta. Antigamente, portanto, estamos a falar antes da independência, quando nós éramos um país com uma atividade exportadora muito grande e até de produtos agrícolas, os portos tinham outra vocação. O que eu sei pelo estudo que fiz sobre o historial dos portos em Angola é que, no princípio, quando eles foram construídos para ter uma vocação de exportação, porque nós tínhamos cá o colono português ou a colonização portuguesa que dedicava-se mais à produção do algodão, do café e outras commodities, não é? Então, o que é que fazia? Como havia excesso de produção, fizemos os portos para, primeiro, atender a colônia, que era a casa-mãe, Portugal, e aquilo que fosse excedente para a colônia, depois para os outros cantos do mundo. Então, no início, esses portos foram todos feitos, construídos para atender à exportação. Uma realidade completamente diferente logo após o alcance da independência e o fim da guerra. Durante a guerra, importou, atendeu para fins militares, atendeu para outros fins e etc. Atenderam, estou a falar dos portos nacionais. Hoje, os portos nacionais atendem mais para interesses de importação, porque nós não temos, como disse, autossuficiência de produção. Então, parte do que nós produzimos, nós importamos. A diversão também faz parte da vida. Eu, há pouco tempo, tive que fazer aqui um reabastecimento das nossas tarefas, sempre à medida. Sempre à medida. O que é que tu habitualmente fazes para relaxar? Portanto, sei que tu trabalhas bastante, dedicas muito teu tempo ao trabalho, mas como jovem, acredito que um bom momento de lazer é imprescindível. Qual é que é a recomendação que tu podes aqui partilhar até conosco? A primeira e primeiríssima de todas, não dispensar uma taça à medida de vinho. Não se deve dispensar uma taça à medida de vinho, sempre muito bom, ajuda a relaxar. O vinho tem propriedades que nos ajudam a viajar, ajudam-nos a filosofar, ajudam-nos a construir histórias, a construir relações, a desenvolver networkings e etc. Então, uma boa taça de vinho, colocada à medida, sempre a relaxar. E depois, eu sou muito amigo de leitura, gosto muito de ler, sou muito homem família. Gosto muito de, nos momentos livres, despir-me daquela figura do homem formal, do homem sério e atirar-me ao deleite da minha família. Gosto muito de estar com pai, mãe, irmãos, esposa, filhos. Adoro estar com os amigos, os meus amigos de infância, adoro. E, óbvio, sempre que neste ambiente for a leitura,
estar com os amigos e a família, poder acompanhar uma taça de vinho, ouvir uma boa música angolana, à medida certa, com os decibéis bem regulados, perfeito. Uma boa maneira de se divertir. Eu gosto muito de ir para o campo. Gosto muito de ir para o campo também. Vai cultivar ou vai só apanhar ar fresco e o cheiro à terra molhada? Vou cultivar, não vou passar orientações aos trabalhadores sobre cultivar. Eu vou colocar a mão na massa. Eu faço durante a estação de cacimbo todos os anos e eu dedico-me a isso já há uns 4 anos. Durante a estação de cacimbo eu planto tomate. E eu consigo, durante a estação de cacimbo, lá por volta de agosto, setembro, outubro, vender em média, isso de há 4 anos a cá, em média umas 2.000, 3.000 caixas de tomate. Eu não paro. Então eu associo a diversão, o lazer, à produção. E consigo fazer, por exemplo, alguma atividade que depois pode render alguma coisa. Hoje não rende ainda nada, é mais lazer e diversão do que propriamente negócio, mas quem sabe um dia não me dedico ao negócio de produção agrícola, por exemplo, quando já não estiver mais ligado ao mundo da comunicação. Ok. E como é que surge o vinho? Como é que se apaixonou pelo vinho? O vinho é daquelas coisas que não espera que tu vais ter com ele para te apaixonares. Ele atrai-te. Tu vês uma taça de vinho à distância e olhas uma pessoa, um bom apreciador de vinho, assim, por exemplo, num restaurante, tu vês um bom apreciador de vinho, tu queres saber porque é que essa pessoa pega com tanta delicadeza uma taça de vinho. A cerveja, normalmente, como é que nós pegamos? Pegamos aqui a cerveja e um apreciador de vinho, um bom apreciador de vinho, já pega o vinho com delicadeza. A pessoa pergunta-se por que está a pegar esta bebida com tanta delicadeza, com tanto amor, tanto requinte, etc. E começas logo a apaixonar pelo vinho. Depois vais descobrindo outras 1000 maravilhas do vinho. Vais descobrir que ele tem a capacidade de tirar de um estado de nostalgia para um estado mais de alegria. Vais descobrir que ele tem a capacidade de fazer bem à saúde, porque tem menos açúcar, menos fermento que a cerveja, por exemplo. Vais descobrir que com uma taça de vinho tu podes encontrar o amor da tua vida. Vais descobrir que com uma taça de vinho tu podes te transformar num contador de histórias, podes transformar num bom fazedor de amizades. Pronto, o vinho é esta coisa que se tu começas a falar sobre os resultados do vinho na vida de uma pessoa, não consegues depois acabar de falar. É como se fosse filosofar. E filosofar é uma coisa muito, muito perigosa, porque corremos o risco de ficar aí mergulhados e É como o vinho. Eu aconselho, melhor do que explicar sobre o vinho, é ir saboreando o vinho, provando o vinho e depois descobrir as maravilhas que o vinho pode fazer na vida de uma pessoa. Qual é que é a preferência? Um tinto ou um branco? Depende. Se for uma alimentação à base de peixe, gosto muito de começar sempre com um vinho branco, com a temperatura bem regulada, não é? Se ele tiver, por exemplo, acondicionado num lugar um bocadinho mais quente, colocar na parte no freezer para baixar um bocadinho a temperatura, porque o rótulo do vinho explica qual é a temperatura adequada para cada. Exato. Sim. Então, comidas à base de peixe, um bom vinho branco. Estou a descobrir agora o prazer dos vinhos sul-africanos, apaixonei-me pelos vinhos brancos sul-africanos. E se for uma alimentação à base de carne, um bom vinho tinto, também saber qual é a temperatura que deve estar, Sim. Qual é a medida da taça. Entre os 16 e os 18 graus centígrados. Exatamente, aquela coisa de deixar o vinho arejar, de Sim. colocar ele num decanter e etc. Todo este processo é uma coisa muito apaixonante no mundo dos vinhos. E pratos, falou aqui sobre música angolana, também gosta de comida angolana, o que é especificamente para acompanhar, por exemplo, um tinto? Um tinto, estamos a falar de uma boa carne, não é? Aqui fala-se do peito alto, por exemplo. Ou tu gostas mais de um grelhado ou de um churrasco? Eu gosto mais de um grelhado. Eu gosto muito de ir à cozinha. Olha, já fui mais à cozinha quando não tinha família constituída. Porque eu tinha Quando falas ir à cozinha, é mesmo pôr a mão na massa? É pôr a mão na massa, é pegar, fazer o tempero, preparar a carne, levar ao forno, levar ao fogo e depois servir para as pessoas. Já gostei muito de fazer isso. Eu gosto até hoje, mas tenho menos tempo.
Tanto mais que às vezes estamos num ambiente que é tal, em que a família pergunta: pô, não vais para o fogareiro hoje fazer a carne? Não sei, estou com preguiça, prefiro comer aquilo que vocês prepararem, degustar o meu vinho, ou apreciar o meu vinho, mas já gostei mais de ir. Há um amigo que diz que cozinhar é oferecer parte de nós aos outros. Cozinhar é uma forma de amar as pessoas. Nós, ao provarmos uma comida confeccionada por alguém, conseguimos ter contato com a alma desta pessoa. Por isso é que eu sempre gostei muito de cozinhar. Primeiro comecei a cozinhar para os meus filhos, depois gostava de cozinhar para os meus amigos. Quero voltar a ter tempo para cozinhar mais para as pessoas que eu amo, não é? Mas cozinhar é isso, é uma forma de amar as pessoas. Bruno, nós ficaríamos aqui a conversar sobre muitos outros tópicos e por muito mais tempo, mas haverá outras oportunidades. Costumo dizer que os assuntos nunca se esgotam, esgota-se sim o tempo. Mas nós vamos ter a oportunidade, obviamente, de falar mais um pouco off the record. Com certeza. Só devo dizer muito obrigado por ter se juntado aqui a esta iniciativa, a esta conversa Taça Cheia. Bruno Constantino é nosso convidado hoje nesta conversa que viajou pelo mundo da comunicação, mas um pouco também pelo mundo da gestão e, obviamente, chegamos até a esse destino mais divertido, mais, diria, consolador também, que é o mundo dos vinhos. E, portanto, só posso dizer a nossa. A nossa. Cheers.